Saudações da poderosa Igreja Cristã Internacional de Campinas! Eu me sinto muito honrado e privilegiado de estar aqui com cada um de vocês. E ainda mais privilegiado de poder pregar o que eu tenho aprendido com Deus lá em Campinas para cada um de nós aqui. Mas antes, vamos começar com uma oração. Vou orar para a gente. Querido Deus, Santo e Eterno Pai, muito bom dia. Muito obrigado, meu Senhor, poder estar aqui com meus irmãos, com a família, Pai, onde eu cresci e nasci espiritualmente. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Porque tudo, como suas escrituras dizem, é para o nosso bem. Então, muito obrigado, meu Senhor, por determinar tempos, lugares, situações, coisas, pessoas, Deus, para que possamos nos conectar ainda mais contigo. Muito obrigado, meu Senhor, por esse momento para te engrandecer e poder cantar ao Senhor que o Senhor é o eterno Senhor de todos. Muito obrigado, meu Senhor, poder aprender mais de Ti e ajuda-nos, Pai, a termos um coração humilde nessa manhã. Um coração contrito e quebrantado, Pai. Um coração disposto a permitir que Suas Escrituras moldem o nosso coração e o nosso caráter. Me inspira, por favor, Deus, para pregar Sua palavra e poder compartilhar com meus irmãos as coisas incríveis que o Senhor tem feito em Campinas. E com fé, Pai, o Senhor vai fazer ainda mais aqui em São Paulo. Obrigado por tudo, o Senhor é incrível e te louvamos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Então, uma frase diz que as escolhas que fazemos hoje moldam o futuro que teremos amanhã. Então é interessante pensar nisso, porque as coisas que nós fazemos hoje geram não só as consequências do nosso futuro, mas também as escolhas que nós fazemos hoje geram o futuro de cada um de nós. Geram a pessoa que nós vamos nos tornar. E as escolhas são algo muito interessante, porque cada um tem uma perspectiva, cada um toma uma decisão, baseado ou na sua infância, ou na instrução que você recebeu dos seus pais, entre N motivos, não? Mas existem decisões que são para a vida toda, verdade? E eu estava pensando que na semana passada, pela graça de Deus, também pude vir aqui em São Paulo, mas para algo muito especial. Para ver o casamento do Kevin e da Ju, amém? Para quem não sabe quem é o Kevin e a Ju, são as pessoas mais animadas aqui no culto hoje. Estão com um sorrisão ali, bem animados. Mas foi muito especial, por que foi tão especial? Por ver que o Kevin e a Ju construíram um relacionamento puro aos olhos de Deus. Um relacionamento onde a pureza do vestido da Ju era a pureza da vida dela e do relacionamento dela com Kevin. Onde no casamento deles, eles deram o primeiro beijo. O que algo para o mundo hoje é algo louco de se pensar. Mas que para Deus é o padrão das escrituras dele. Mas o mais legal foi escutar os votos, ver que o Kevin falou algo que muitos de nós já sabíamos, né? Que ele tinha visto a Ju como discípulo e já pensou, é essa a mulher que eu quero namorar. E pela graça de Deus eu discipulei o Kevin e eu posso comprovar isso, porque eu falava, Kevin, você sabe, né? Talvez não é recíproco, né? Talvez ela não queira. Você é legal, mas beleza não é uma virtude assim, não? Mas, pela graça de Deus, Deus cegou a Ju e ela disse sim quando o Kevin pediu em namoro. Mas era interessante porque o Kevin estava decidido. Eu falava para ele, você tem que ter pelo menos uma ou duas opções, não é verdade? E ele falou, beleza. Só que nunca tinha outra opção. Era sempre a Ju. E amém, a Ju ficou cega e agora eles estão juntos. Mas escolhas são algo que nós precisamos ter essa perspectiva. Que é algo que a gente precisa tomar uma decisão convicto para o nosso Deus. Pensando no âmbito espiritual, muitas vezes nós podemos pensar, eu tomei a decisão de ser um discípulo de Jesus. Eu tomei a decisão de seguir Jesus com todo o meu coração. Eu escolhi seguir Jesus. O mundo religioso fala que a gente precisa aceitar Jesus. O que é o oposto que as escrituras dizem. Na verdade, é Jesus quem deve nos aceitar. Mas além de tudo, muitas vezes nós podemos ter essa perspectiva. Nossa, eu sacrifiquei tanto por Jesus, eu que busquei Ele, eu que me esforcei. E muitas vezes é uma perspectiva equivocada que nós podemos ter.
Porque, na verdade, se nós paramos para pensar, quem criou tudo? Foi Deus. Quem determinou tempos, lugares, situações, coisas, pessoas? Foi Deus. Então, na verdade, quem escolheu cada um de nós que estamos aqui nessa manhã foi o próprio Senhor que está nos céus. Me inspira muito pensar isso, que por mais que eu pudesse tomar decisões equivocadas, fazer várias outras coisas, Deus estava me buscando. Se eu estou aqui é porque Deus me buscou desde antes de eu pensar em buscar. Em Jeremias 1,5 fala que basicamente Deus tinha, antes de formar Jeremias no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus havia escolhido Jeremias desde antes dele nascer. Como o Antônio falou, supernova, não? Se você já nasceu dentro do reino de Deus como supernova, entenda, Deus quer que você seja um discípulo, amém? E João 17 fala que Jesus, antes de ser crucificado, ele já estava orando pelas pessoas que ainda haveriam de crer. Em Atos 17 nós vemos que Deus determina tempos e lugares. Em João 4, 23 e 24 fala que que Deus busca verdadeiros adoradores. Jesus nos chama hoje a sermos verdadeiros adoradores dele, amém? Entender que Jesus nos escolheu, não sei vocês, mas me anima muito. Me anima muito pensar que Jesus, em meio aos meus pecados, em meio aos meus erros, em meio à vida que eu vivia completamente oposta aos princípios de Deus, ele já tinha um plano para a minha vida. Quero animar cada um de nós a abraçar o chamado de Jesus, amém? Entender que você é um homem e uma mulher escolhida por Deus. Para quê? Para pregar a palavra dele, amém? Título da pregação: Jesus escolhe os seus discípulos a dedo. Jesus escolhe cada um dos seus discípulos a dedo. E eu quero compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido do meu relacionamento com Deus lá em Campinas. Vamos em Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Estão comigo, família? Marcos 3, do 13 ao 15. Jesus escolheu os seus discípulos a dedo. Fala assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então é muito incrível aqui, porque em outros relatos fala que Jesus, ele passa a noite inteira orando a Deus, para escolher os seus 12 apóstolos. Escolher os homens que ele ia inspirar, ensinar, corrigir, repreender, para que eles pudessem sair e pregar a palavra de Deus por todas as nações. E como nós sabemos em Mateus 28, que Jesus chama a cada um de nós a irmos a todas as nações pregar a palavra de Deus. Mas é muito especial pensar no que Jesus fala aqui nessa escritura. Primeira coisa que nós vemos, que Jesus fala que ele escolheu aqueles que ele quis. Então é muito interessante pensar nisso, porque Jesus ele poderia ter escolhido, não sei vocês, mas se você vai chamar alguém para fazer uma revolução no mundo, você vai pensar em chamar que pessoas? Eu penso em uma pessoa que tem uma boa oratória, uma pessoa que seja um influencer, alguém que vai alcançar várias pessoas, alguém que tem sucesso, pessoas bem-sucedidas. Mas se nós vemos a equipe que Jesus formou, meu Deus. Um era pescador, nem sabia falar muito bem. Outro era um zelote, basicamente uma pessoa que queria ir para a guerra lá e matar pessoas. Ele escolhe um cobrador de impostos, alguém completamente visto com maus olhos pelo próprio povo judeu. Ele escolhe as pessoas mais improváveis para fazer algo grandioso para Deus. Se nós paramos para pensar, cada um de nós aqui pode ser uma pessoa improvável também. Quando você pensava que você seria um discípulo de Jesus? Meu Deus, nem minha mãe pensava que isso aconteceria comigo, não? Mas me anima muito mais ver nessa escritura que Jesus escolheu aqueles que ele quis. Então se nós estamos aqui é porque Jesus quis que nós estivéssemos aqui. Mas é interessante que ele chama eles para quê? Qual que é o propósito desse chamado de Jesus?
Ele chama eles, como fala na Escritura, para andar com ele. Para estar próximo de Jesus. Imagina que incrível era para os apóstolos isso. Eles dormiam, almoçavam, iam dormir, acordavam ao lado de Jesus. Que experiência incrível, eu não consigo imaginar isso. Caraca, acordei, Jesus está aqui do meu lado, que incrível. E você vê Jesus fazendo um milagre, assim, uau, que incrível, não? E aí Jesus passa a noite inteira pregando e a palavra cortando o seu coração, você fica, uau, Jesus é incrível. E aí depois Jesus fala, ok, você já aprendeu muito comigo, agora vai. Uau, que incrível, não? Mas eu queria animar cada um de nós, porque muitas vezes nós podemos ter uma perspectiva equivocada do que é, por exemplo, assumir responsabilidades para Deus. Assumir responsabilidades para Deus não é algo que, sei lá, o Vini e a Bia estão pedindo. Ou que a liderança da igreja está pedindo. Ou que seu líder de bate-papo está pedindo uma função chata para você fazer. Mas é literalmente Jesus te chamando para assumir responsabilidades. Mas antes disso, Ele está te chamando para estar mais perto dEle, para cumprir essas responsabilidades. Me anima muito pensar nisso, que quanto mais perto eu estou de Jesus, mais Jesus vai me dar responsabilidades. Mais Jesus vai me levar a crescer espiritualmente. Mais Jesus vai me levar a lugares ainda mais incríveis. Liderar e tomar responsabilidade para Deus é um presente de Deus. Quero animar cada um de nós, que fiquei sabendo que tem vários novos líderes de bate-papo aqui em São Paulo, verdade? E queria animar que essas pessoas talvez não são as mais talentosas, mais carismáticas, mais bonitas, mas é uma pessoa que Jesus quis, primeiro ponto. E que Jesus tem uma visão por essa pessoa e está trazendo ela para mais perto dele. Então você deve confiar não nessa pessoa, na aparência ou no status dela, mas no relacionamento que ela tem com Deus. Estão comigo? E eu sou muito grato por cada um dos bate-papos que eu fiz parte aqui em São Paulo. Como eu falei, em 2016, eu fui batizado lá na Zona Leste de São Paulo, para a honra e glória do nosso Senhor. Então, ZL é ZL, não perde, não. E como bom ZL, eu sou corintiano, amém? Só retificando, eu fui batizado no relógio da USP, não sei porque Deus é irônico, mas eu sou da ZL, amém? Mas é muito especial pensar nisso, né? Eu fiz parte de vários bate-papos. Fiz parte do bate-papo da IASH, lá na USP Leste. Fiz parte do bate-papo da IMB. Tem vários discípulos que são de lá. Fiz parte desse bate-papo, foi muito especial, porque quem liderava era o Messi e a Marina. Ou, na verdade, era o Messi, não? Ele nem pensava na Marina. Não, pensava assim. Pensava. Ela já estava no bate-papo dele. Já é tipo o Kevin aí também. Mas foi muito especial, porque eu aprendi muitas coisas com o Messi e com o amor dele. Inclusive, o amor do Messi, liderando o nosso bate-papo, foi uma das coisas que impactou o coração dos meus pais, que hoje são discípulos pela graça de Jesus. Lá eu pude batalhar com o Anderson Brito, com o Vini Greg. Então, tenho muitas recordações incríveis do que Deus fez aqui em São Paulo. Mas o intuito da minha pregação nessa manhã é ajudar a gente a entender 2 pontos que vão nos ajudar a termos o mesmo coração de Jesus. Primeiro ponto, Marcos 1, 14 ao 20. E eu só queria levantar também um casal incrível que não está aqui, mas que é o Vini e a Bia. Com certeza, o Vini e a Bia são um casal incrível para Deus. Um casal que ama Deus com todo o coração. O Vini não está aqui. Se você vê, irmão, sou muito grato pela sua liderança. Mas por quê? Porque, eu não sei vocês, mas muitos aqui assumiram um bate-papo, muitos aqui assumiram talvez um discipulado, não? E é difícil, não é verdade? Agora imagina liderar mais de 200 pessoas. Imagina liderar um país. Imagina ser responsável por evangelizar o Brasil. Uau! Então, com certeza, o Vini e a Bia são um casal de muita fé. São mais jovens que eu. Talvez poderia pensar, nossa, como ele vai me ajudar, né? Sou mais velho que ele, não? Mas, com certeza, o relacionamento com Deus do Vini e a Bia é algo que me inspira. E isso me ajuda a confiar, não neles, mas no relacionamento deles com Deus. Quero animar cada um de nós a termos essa perspectiva. Primeiro ponto, vamos lá em Marcos 1, 14 ao 20.
Podemos pensar, uma escritura eu já conheço, já fiz várias vezes essa escritura com vários discípulos, com pessoas que estão estudando a Bíblia. Não? Estudo discipulado. Ok, a questão é a prática, vamos lá. Marcos 1,14. Fala, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. 19. Indo um pouco mais adiante, viu um barco, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Uau! Nós vemos aqui o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. E é incrível ver o que Jesus chama eles a fazer. Primeiramente, ele não passa uma mensagem bonitinha. Eu te amo. Me siga porque eu te amo. Pelo contrário, a primeira coisa que ele fala, legal, a multidão se juntou. Agora é a hora. Você, arrependa-se e creia nas boas novas. Essa era a mensagem de Jesus. Mas muitas vezes a gente não tem esse mesmo coração. Não tem essa mesma coragem. Não temos essa mesma confiança de pregar com a autoridade e o poder que Jesus tinha. Se você segue lendo, no versículo 21 fala que eles vão para Cafarnaum. E quando chega o sábado, ele entra na sinagoga e começa a ensinar as pessoas. Jesus não parava. Jesus entendia que ele precisava fazer algo, pregar a palavra sem limites. Primeiro ponto para nós essa manhã. O que Jesus fazia? Ele não esperava as pessoas ir para ele, mas ele ia atrás delas. Primeiro ponto, vá até as pessoas. Vá até as pessoas. Vá até as pessoas e pregue a palavra de Deus. O começo do ministério de Jesus pregava a palavra incansavelmente. Jesus empurrava e chamava, puxava as pessoas a um padrão conforme o que as escrituras diziam. Não de um compromisso mais ou menos. Não de sermos mornos espiritualmente, mas de sermos totalmente comprometidos com o nosso Deus. Estão comigo? E eles vão ativamente pregar a palavra de Deus. Quero animar cada um de nós a entendermos isso. Que se puxar, não é algo que seu líder deve fazer. Não é algo que seu líder de região deve fazer. Mas isso, na verdade, é parte do seu relacionamento com Deus. Jesus sabia o que Deus queria que ele fizesse. E ele tomava a decisão, eu vou me puxar, e como padrão que Deus chamou, eu vou chamar as outras pessoas ao mesmo padrão. Mas com o passar do tempo, nós podemos querer ficar mais a menos, e não se desafiar mais. E não se chamar a fazer grandes coisas para Deus. Precisamos entender algo, irmãos. Da mesma forma que muitos de nós agora temos o ministério do Supernova, amém? Temos o ministério dos universitários, amém? Cadê os universitários aqui? Os universitários estão mais animados. Vamos ver se os casados estão mais animados. Pô, universitários, os casados são... Mas agora temos o ministério também dos profissionais, não? Então, como universitários, profissionais, casados, o Supernova ainda está criando algumas convicções ainda, não? Mas a gente tem algumas metas, não, para a nossa vida. Como universitário, passar em cálculo, não pegar DP, não ficar de REC, não? Aí é só por misericórdia de Deus, não é não? Mas os profissionais, eles querem crescer nos seus cargos e coisa assim. Mas para isso é necessário muitas vezes ter metas e objetivos, não é verdade? Mas quais são suas metas e objetivos espirituais? Você tem uma meta pessoal para o seu evangelismo? Você tem uma meta pessoal para o seu relacionamento com Deus? Você tem uma meta pessoal para o seu grupo, se você lidera um bate-papo? Para o seu ministério? Você tem um sonho para Deus? Eu quero poder batizar a minha família.
Eu quero que meu bate-papo duplique. Eu quero ser pessoalmente frutífero. Quais são as metas que você tem para o nosso Deus? E mais do que ter essa meta, você tem fé de que você pode cumprir essa meta? Você tem fé de que Deus quer, mais do que você, realizar isso? Sabe o que muitas vezes impede cada um de nós de poder ter uma meta e cumprir essa meta? Quantas metas você já criou e não cumpriu? Eu posso falar por mim, várias. Muitas. Mas amém, a gente como discípulo vai se arrependendo, vai mudando, graças a Deus. Mas muitas vezes o que nos impede de alcançar é por não ter algo no nosso coração. Ter o coração por detrás da meta. Vamos ver o coração de Jesus. Em Mateus 9, 35. Para pensar, Jesus, ele começa o ministério com aproximadamente 30 anos. E termina todo o trabalho dele com aproximadamente 33. 3 anos foram suficientes para Jesus revolucionar o mundo. Muitos de nós temos talvez mais de 3 anos na fé. E não sabemos nem liderar o estudo de buscando, discipulado. Luz e trevas, não, se meu líder não tiver, eu não faço. Irmãos, o que é necessário para crescer espiritualmente não se trata de eloquência ou coisa assim, se trata de coração. Em Mateus 9, versículo 35, o que levava Jesus a ter esse coração? Fala, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve desânimo. Deu calafrio nele. Meu Deus, quanta gente. Teve medinho. Não, Jesus teve compaixão delas. Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus entendia, as pessoas precisam de amor. As pessoas estão perdidas. Muitas delas estão entregues a pecados horríveis, é verdade. Muitas delas estão super entregues aos pecados, verdade. Mas por quê? Porque elas nunca conheceram o verdadeiro pastor. Elas foram se guiando pelos seus sentimentos, pela sua criação, e por isso levou elas a estar longe de Deus. Mas Jesus, ele vê cada um de nós e escolhe cada um de nós para que sejamos esses pastores que vão ajudar as ovelhas perdidas. Quero animar cada um de nós a termos esse olhar de que nós somos as pessoas que Deus escolheu. Mas se nós não decidimos trabalhar, não vamos ver o Senhor da colheita operando. Quero animar cada um de nós a trabalharmos arduamente para o nosso Deus, amém? Não de qualquer forma, mas com o coração de entender a necessidade das pessoas. O mundo necessita de nós, amém? O mundo necessita que nós nos levantemos e escutamos o chamado de Jesus. Me inspira muito ver o que Deus tem feito lá em Campinas. Um exemplo que me inspira muito de ver isso, como tem pessoas que realmente estão perdidas e querem buscar a Deus, é o nosso incrível irmão lá de Campinas que se chama Iago. O Iago, ele é um universitário, amém? Ele é jovem e ele estuda engenharia elétrica lá na Unicamp. E é muito especial porque o Iago, ele é o segundo melhor aluno da turma dele. E você vê, ele é um cara super dedicado, super excelente em tudo que ele faz. Mas alguns detalhes, a gente muitas vezes pode olhar o status dele e não ver o por detrás. Então o Iago, no passado dele, na verdade ele descobriu desde que ele nasceu, que ele tinha diabetes tipo 1. Então ele cresceu com diabetes. E por causa disso, ele compartilhou que a infância dele era, a maior parte do tempo, no hospital. Os amiguinhos jogando, fazendo esportes, ele precisava estar muitas vezes deitado na cama. Muitas vezes ele não podia comer as coisas que todo mundo comia. Porque ele tinha essa questão de saúde. E o que aconteceu? Pela família dele, ele cresceu num contexto onde toda a família era ateia. E logo, por consequência, ele também tinha essa perspectiva.
se Deus existisse, eu não viveria dessa forma. Eu não teria nascido dessa forma. E isso foi algo que ele alimentou por um longo período de tempo. Só que foi incrível porque quando ele foi para a Unicamp, ele começou a se questionar. Na verdade, tem algum propósito eu ter essa enfermidade? Tem algum propósito eu ter nascido assim? Não é possível que eu só cresci e fui um azarado no mundo. E ele começou a se questionar isso. E foi muito interessante porque nós estávamos tendo um bate-papo de solteiros, na época solteiros, agora profissionais. Virtualmente, a gente decidiu ir presencialmente. No primeiro bate-papo que a gente foi fazer presencialmente, nós conhecemos o Iago. O Iago, naquele dia, ele falou, nossa, agora é a oportunidade de eu ter minhas respostas. Agora é a oportunidade que eu preciso abraçar para poder entender quem é Deus. E durante os estudos ele viu que ele via Deus com uma perspectiva equivocada. E ele começou a ver o Deus como Jesus, cheio de compaixão e de misericórdia. Ele entendeu que a doença dele, na verdade, foi algo que impulsionou ele a se questionar. A pensar, eu tenho isso é por um propósito. E que Deus precisava daquilo, talvez, para mudar a mente e o coração dele. E ele se permitiu ser moldado pelas Escrituras. Em menos de 20 dias, ele estudou a Bíblia e foi batizado e é nosso irmão em Cristo, amém? Qual que é o ponto, irmãos? Tem muitas pessoas aí fora sedentas, só esperando que nós nos levantemos e escutemos o chamado de Jesus. Se você nos visita, te desafio, estude as Escrituras hoje. Seja urgente hoje para ter um relacionamento genuíno com Deus. Primeira coisa que nós precisamos ter, um coração de ir até as pessoas. Segunda coisa que nós precisamos ter, e para esse ponto eu tenho 2 subpontos. Atrai as pessoas. Então em Marcos capítulo 3, versículo 7 ao 12... Vamos entender um conceito. Marcos 3, do 7 ao 12. Fala assim: Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Imagina, as pessoas saíam como loucas atrás de Jesus. Saíam de cidades, saíam de regiões, saíam lá do extremo leste de São Mateus, saíam lá do Capão Redondo só para buscar a Jesus. Versículo 9. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Imagina. Jesus, além de tudo, estava sendo comprimido pelas pessoas. Não tinha paz, não? Ok, versículo 10. Pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Jesus era incrível, porque as pessoas, no começo do ministério de Jesus, ele ia até as pessoas. Ele pregava para as pessoas. Mas com o passar do tempo, as pessoas iam até Jesus. Segundo ponto, atraia as pessoas. Então, Jesus, ele atraía as pessoas por 2 coisas na minha perspectiva, não? Mas algo que a gente precisa entender antes de entender isso é que Jesus, ele atraía as pessoas, mas ele não era atraente. Existe uma diferença entre isso. Muitas vezes a gente quer fazer um cristianismo atraente, um cristianismo mundano, um cristianismo onde a gente exalta a nossa própria aparência pensando que vai ganhar pessoas. Exalta as coisas que nós fazemos pensando que vamos ganhar pessoas. Jesus não era isso. Pelo contrário, Jesus nasceu na Galileia, era mal visto. Jesus, a Bíblia fala que não tinha beleza, como a maioria dos homens aqui, não? As irmãs escapam. Mas muitas vezes a gente quer trazer padrões mundanos para o reino de Deus. E sabe o que acontece? Não tem fruto. Não cresce. Porque nós precisamos ser atrativos e não atraentes. Mas ao mesmo tempo nós não podemos ser chatos, né?
Às vezes a gente pode ir para o extremo. Não, eu já sou feio, então eu tenho que ser legalista agora. Não, vai. Tenho que ser o espiritual. Vou discipular as irmãs. Na saída. Eu falo isso sendo aberto, né? Que eu era essa pessoa, não? Mas amém, Deus me mudou, amém? Deus é bom. Casei, então... Amém. Às vezes tem umas recaídas, mas Deus ajuda, não? Mas eu queria animar a gente a ter um coração puro para fazer as coisas. Um coração querendo trazer as pessoas para mais perto, não de você, mas de Jesus. E para isso, o que Jesus fazia que trazia as pessoas para perto dele? A primeira coisa que eu penso, o ponto é atrai as pessoas. Primeiro subponto, o amor atrai. Jesus, ele amava radicalmente. Ele não amava superficialmente. Ele não amava de palavras, mas ele amava de ações. Jesus, ele não colocava um limite para amar as pessoas. Ele abdicava do tempo dele, ele deixava de fazer as suas coisas, deixava de comer. Seria o mesmo que a gente, muitas vezes, na universidade, deixar de fazer uma prova. Já ouvi discípulos que fizeram isso e ajudaram pessoas. Não estou falando para fazer, não façam isso. Não. Mas, às vezes, deixar de estudar um pouco para uma prova para poder amar uma pessoa. Deixar de estar com a família para poder amar uma pessoa. Deixar de dormir para amar a pessoa. Jesus fazia isso. Vamos ver em Marcos 1, 32 e 34. Vamos passar bem rápido pelas escrituras. Essa é a perspectiva do Ian. Não, é da Bíblia. Vamos lá. Marcos 1, 32 fala: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Fala que à noite Jesus, depois de ter pregado o dia inteiro, ele não tinha paz. Mesmo à noite, multidões iam na casa dele e ele curava e amava as pessoas. Versículo 36 ao 39, a gente vê que no 35 Jesus acorda de madrugada para orar a Deus. E no 36 fala que Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá eu pregue. Imagina, Jesus não tinha paz nem no tempo com Deus dele. Discípulos iam lá no meio do tempo com Deus dele para procurar Jesus. Mas Jesus não estava reclamando. Ele entendia: uau, isso é incrível, eu quero ajudar mais pessoas. Versículo 40 ao 41 fala que um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Jesus, ele atendia ao pedido das pessoas. Às vezes a gente nem responde as pessoas no WhatsApp, não é verdade? Em Marcos 2, versículo 1 ao 2, fala: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. E Jesus ficou dormindo, descansando, assistindo Netflix. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Jesus não parava. Versículo 13 ao 14 fala que Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Jesus não parava. Quais são as desculpas que você tem dado para não amar as pessoas profundamente? Irmãos, amor é uma decisão. Não é um desejo ou vai nascer no coração. Não, é uma decisão. A gente precisa decidir amar as pessoas. A gente precisa decidir responder mensagens. A gente precisa decidir sermos pontuais. Irmãos, não ser pontual com uma reunião, com um tempo, com coisas, é um sintoma de uma imensa falta de amor. Por quê? Se você, por exemplo, vamos colocar a situação do culto, chega aqui 10 da manhã,
10:05. É óbvio que tem dias que acontecem coisas. E não estou falando desses dias. Mas se é algo constante, talvez falta amor no coração. Porque quem vai dar atenção para os visitantes que estão chegando? Como você vai amar os discípulos que estão aqui? A Bíblia fala que pelo amor a gente sabe quem é discípulo ou não. Pontualidade não se trata de legalismo ou coisas assim. Se trata de amor. Imagina você chegar numa reunião importante. No trabalho muitos são pontuais, mas por que para Deus ou fazer coisas por outras pessoas, muitas vezes a gente não tem esse coração? Falta de amor é falta de paciência. Não ser paciente com as pessoas. Pense em você. Quanta paciência tiveram estudando a Bíblia contigo? Quanta paciência tiveram te discipulando? E muitas vezes a gente quer que a pessoa mude da noite para o dia. Quero animar cada um de nós, irmãos, a termos esse coração de amar profundamente as pessoas. Em Provérbios 3, do 3 ao 4, fala que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Quero te animar a fazer algo. Faça uma loucura de amor, amém? Não uma loucura mundana com segundas intenções. Mas ame uma pessoa ao ponto dela ficar constrangida. Ao ponto dessa pessoa ficar, uau, esse grupo é maluco, eles estão dando presentes para mim, eles estão me amando, eles estão me fazendo um segmento comigo, tem algo de diferente com eles. E me inspira muito ver o que os irmãos lá em Campinas têm feito. Homens muitas vezes não sabem cozinhar, não? Mas decidiram animar um estudo bíblico fazendo um estrogonofe para ele. E o cara ficou vivo, então incrível, não? Encorajaram o cara, não? Mas me anima muito que teve um menino que estava estudando a Bíblia e ele nunca tinha ido no cinema. E marcaram com ele, vamos no cinema, vamos em tal shopping. Ele falou, eu nunca tinha ido no cinema nem nesse shopping. E foram lá com ele e o menino saiu nas fotos sorrindo. Ele era aquela pessoa mais introvertida, não ria tanto. Nas fotos estava sorrindo, super animado. Qual que é o ponto, irmãos? Às vezes a gente faz as coisas de forma robótica e não pensa em coisas profundas. O menino nunca tinha ido no cinema. Quero animar a gente a amar profundamente, mas isso é algo que deve estar no nosso coração. Primeiro subponto, o amor atrai. A segunda coisa que atrai as pessoas, que atraía para Jesus, era a pregação. Segundo subponto, a pregação atrai. Mas por que a pregação de Jesus atraía? Se você vai em Lucas 9, do 57 ao 62, Jesus ele fala para as pessoas, eu não tenho nem onde encostar minha cabeça, se você quer me seguir, esse é o padrão. Jesus falava, eu tenho que enterrar meu pai. Ele falava, não, os mortos que enterrem os mortos. Você vai e anuncia as boas novas. Mas deixa eu só me despedir da minha família. Não, quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. A mensagem de Jesus era uma mensagem de urgência. A mensagem de Jesus era uma mensagem de compromisso total. A mensagem de Jesus era uma mensagem de mudança de vida. Essa era a mensagem de Jesus. Não podemos pregar um cristianismo light, como a feijoada light, que talvez alguns vão comer hoje, que não tem orelha. Eu não gosto dessas coisas. Não. Mas com o cristianismo a gente não pode fazer dessa forma, mesmo que a gente goste. Nós precisamos pregar o padrão das Escrituras. Um exemplo que me inspira muito foi o último batismo que nós tivemos lá em Campinas. O nome dele, por mais irônico que pareça, é Ian. Deu trabalho igual a mim. Mas foi muito interessante, porque ele começou a ir em todas as reuniões, começou a participar, e chegou no estudo, eu falei, nossa, ele está avançando, está indo nas reuniões, está animado, incrível. Uau! Mas ele chegou no estudo e falou, cara, eu tenho aplicado o que você tem falado e eu não tenho visto Deus. Eu olhei para ele e queria... Falei, como assim? Ele falou, eu coloquei em prática o que você falou. Eu falei, cara, legal, eu vejo que você está se esforçando, né? Mas tem um monte de reunião que você nunca foi. Você não evangeliza. Você lê a Bíblia quando tem tempo, não faz as coisas tão profundamente. E ele falou, eu vou fazer tudo isso por 30 dias.
Porque no 30º dia, eu tenho uma festa para ir. E se eu ver que não comprovou o que eu estou falando, eu vou nessa festa. Falei, você pode colocar isso em prática em 15 dias. E você vai ter certeza de que isso realmente é a palavra de Deus. No 14º dia, ele pediu para ser batizado. Décimo quarto, né? E ele foi batizado, é nosso irmão em Cristo, amém? Quero inspirar, irmãos, a nós não baixarmos o padrão das Escrituras, amém? Pregarmos a palavra de Deus com coragem, desafiando e confrontando, porque essa é a mensagem de Jesus Cristo. Em conclusão, irmãos, as escolhas que nós fazemos hoje moldam o futuro que teremos amanhã. Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Quero animar cada um de nós a tomarmos decisões hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Seja o Jesus que sua casa precisa. Seja o Jesus que sua família precisa. Seja o Jesus que seu grupo na universidade precisa. Seja o Jesus que vai revolucionar esse mundo para o nosso Deus. Entenda que Jesus escolheu cada um de nós a dedo. Jesus pensou muito. Jesus arquitetou tudo para que nós estivéssemos aqui. E pensando nisso, vamos atrás das pessoas. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos atrair as pessoas. Não sermos atraentes, mas atrair as pessoas com amor e pregando a palavra com coragem. Para Deus seja toda honra e glória. Amém.